Você tem certeza de que realmente entende o seu pet? Costumamos pensar que um rabo abanando significa sempre alegria, e que o ronronar é sinal de pura felicidade. Mas e se eu lhe disser que esses sinais podem indicar medo ou até mesmo dor? Hoje, vamos desvendar 20 dos erros mais comuns na interpretação do comportamento de cães e gatos. Garanto que, depois deste vídeo, você vai olhar para o seu amigo peludinho com outros olhos. O grande problema é que tendemos a vê-los através da lente das emoções humanas. Atribuímos-lhes sentimentos como culpa, vingança ou ressentimento, esquecendo que eles possuem uma linguagem totalmente distinta. Essa linguagem é composta por sinais corporais, cheiros e sons, que foram desenvolvidos ao longo de milênios para a sua sobrevivência. Compreender essas bases é o primeiro passo para nos tornarmos os melhores amigos dos nossos animais. Tem certeza de que um rabo abanando do seu cão é sempre sinal de alegria? Descubra os 20 principais erros na interpretação do comportamento de cães e gatos que quase todo tutor comete. Decifre a linguagem corporal do seu pet de uma vez por todas. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo da zoopsicologia e desvendar os equívocos mais comuns sobre o comportamento dos animais de estimação. Você descobrirá por que o ronronar de um gato nem sempre significa felicidade e aquele olhar culpado do seu cão não tem nada a ver com vergonha. Explicaremos em detalhes o que realmente se esconde por trás dos hábitos dos seus pets. Vamos analisar linguagem corporal do cão. O que significam a posição da cauda, das orelhas e por que o cão boceja quando não está com sono. Analisaremos os sinais de apaziguamento e os indícios de estresse em cães. Segredos do comportamento felino. Por que o gato mostra a barriga, mas não permite que o acariciem? O que é a massagem de amassar pão, ou passo de leite, e por que os gatos trazem presentes para seus tutores? Aprenda a entender seu gato como nunca antes, desmistificando mitos. É verdade que cão velho não aprende truque novo. Os animais se vingam se fazem as necessidades no lugar errado. As respostas a estas e muitas outras perguntas vão te ajudar a fortalecer o vínculo com seu amigo de quatro patas. A compreensão da correta interpretação do comportamento animal é a chave para uma relação harmoniosa, um adestramento eficaz e a saúde do seu pet. Este vídeo será útil tanto para tutores iniciantes, que buscam a educação correta de um filhote de cão ou gato, quanto para os mais experientes que desejam aprofundar seus conhecimentos. Inscreva-se no nosso canal para não perder novos vídeos úteis sobre psicologia e cuidados com os animais. Gostou do vídeo? Deixe seu like, isso ajuda muito na divulgação. Conte nos comentários qual erro você já cometeu ao tentar entender seu pet. Vamos trocar experiências. Ative o sininho para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Na comportamento animal, aqui em zoopsicologia, aqui cães e gatos, comportamento de cães, comportamento de gatos, adestramento de cães, educacal pet, linguagem corporal animal, dicas para tutores, sinologia, e felonologia, animais de estimação, pets, como entender seu gato, como entender seu cão. Então, para começar, vamos falar de um clássico absoluto. Aquilo que toda a gente, até as crianças, parece saber. Um cão abana a cauda. Ele está feliz em ver-te. É a primeira coisa que nos vem à cabeça e, infelizmente, é o primeiro e mais comum erro. Na realidade, a cauda não é um barômetro da felicidade. É sim um indicador do nível de excitação emocional. E essa excitação pode assumir as mais diversas formas. Imagine um abanar largo e descontraído de um lado para o outro, onde não é só a cauda que se move, mas sim toda a anca do cão. Isso sim, é alegria genuína e um convite amigável para interagir. Mas agora, um cenário diferente. A cauda está baixa e executa movimentos curtos, rápidos, quase nervosos. O cão, por sua vez, pode desviar o olhar ou lamber os lábios.
Isso já não é, de todo, um sinal de alegria. É muito provavelmente um indício de insegurança, preocupação ou até mesmo medo. E o terceiro, e mais crucial, cenário que precisa de conhecer. A cauda está erguida, tensa como uma corda, e vibra ou move-se de forma muito subtil e rígida. Atenção! Este é um sinal de extrema tensão, alerta e um aviso que pode anteceder a agressão. Por isso, simplesmente ver uma cauda a abanar não é suficiente. A palavra-chave aqui é contexto. E quanto àquele olhar culpado, você chega em casa e no meio da sala te esperam uma almofada rasgada e o seu cão olhando por baixo das sobrancelhas, com as orelhas para trás e o rabo entre as pernas. Ah, seu danadinho, você sabe o que fez, pensamos nós. Mas essa é mais uma enorme ilusão. Os cães não experimentam culpa na forma como os humanos a entendem. Essa emoção complexa exige autoanálise e o entendimento de normas morais, capacidades que os animais não possuem. O que interpretamos como culpa é, na verdade, medo e uma postura de submissão. O cão capta perfeitamente a sua linguagem corporal, sua postura tensa, suas sobrancelhas franzidas, o tom ameaçador da sua voz. Ele não associa a sua raiva à almofada que rasgou há 3 horas. Ele associa a sua raiva à sua chegada. E com todo o seu corpo, ele tenta dizer: eu sou pequeno e inofensivo. Por favor, não se zangue, eu obedeço. Ele tenta acalmá-lo, usando sinais de apaziguamento herdados dos seus antepassados lobos para resolver conflitos na matilha. Assim, ao repreender o cão pelo seu ar culpado, você está apenas intensificando o medo dele. Agora, vamos nos aprofundar nos nossos misteriosos gatos e no seu som característico, o ronronar. Para a maioria de nós, é um símbolo inequívoco de aconchego, calor e pura felicidade felina. Acariciamos o gato, ele começa a ronronar, e temos a certeza, ele está no 7º céu de felicidade. Mas se tudo fosse assim tão simples, os gatos não seriam gatos. Na verdade, o ronronar é uma ferramenta incrivelmente complexa de comunicação e autorregulação. Sim, um gato ronrona quando está deitado no seu colo e você o acaricia. Mas da mesma forma, ele pode ronronar enquanto está na caixa de transporte a caminho do veterinário, ou quando sente dor, ou está a dar à luz os seus gatinhos. Nestas situações de estresse, o ronronar funciona como um analgésico e calmante que o próprio gato produz para si. As vibrações de baixa frequência ajudam a reduzir o estresse e até, como alguns estudos sugerem, contribuem para a cicatrização dos tecidos. Portanto, da próxima vez que ouvir um ronronar, observe bem o ambiente. Se o gato estiver relaxado, ele está feliz. Mas se ele estiver tenso ou escondido, talvez precise do seu apoio. Continuando com os gatos, aqui está outra cena que todo dono de felino conhece bem. Você chega em casa, pousa suas coisas, e imediatamente seu amigo peludo começa a roçar nas suas pernas, esfregando as bochechas e os flancos. Claro, interpretamos isso como uma demonstração de carinho e alegria pelo reencontro, e em parte, isso é verdade. Mas a verdadeira razão por trás desse ritual é muito mais profunda e está ligada ao mundo felino dos odores. Os gatos possuem glândulas especiais nas bochechas, no queixo, na testa e até na base da cauda, que liberam feromônios, o seu passaporte químico único. Quando um gato se esfrega em você, ele está deixando o seu cheiro. Isso não é apenas um sinal de afeto, é um ato de apropriação. É como se ele dissesse: você é meu humano. Você cheira como eu, o que significa que faz parte do meu território seguro, da minha família. Ao longo do dia, no mundo exterior, você trouxe consigo uma infinidade de cheiros estranhos. E a primeira coisa que o gato quer fazer é reestabelecer o seu cheiro, sobrepondo as marcas alheias com as suas próprias. Então, quando o seu gato esfrega nas suas pernas, ele não está apenas cumprimentando. Ele o está incluindo no mundo dele, tornando-o novamente familiar, seguro e confortável.
Esta é a mais alta forma de elogio felino. Voltemos aos cães, e a um comportamento que vemos constantemente, mas quase sempre interpretamos de forma errada. O bocejo canino. Claro, tal como nós, um cão pode bocejar quando está cansado ou acabou de acordar. Isso é perfeitamente normal. Mas, na maioria das vezes, o bocejo nos cães não tem nada a ver com sonolência. É um dos mais claros sinais de apaziguamento, ou, para simplificar, uma forma de aliviar a tensão. Quando um cão se encontra numa situação constrangedora, confusa ou estressante, ele começa a fazer algo habitual para libertar a tensão interna. E o bocejo é uma das ações mais comuns neste contexto. Imagine, você chega ao veterinário e o seu cão, na sala de espera, começa a bocejar constantemente. Ou você tenta ensiná-lo uma nova e complexa ordem, e ele, sem entender o que se quer dele, boceja na sua frente. Ou uma pessoa desconhecida vem visitá-lo, e o cão, ao encontrá-la, boceja amplamente. Em todos esses casos, ele não está entediado, ele está nervoso, ele está a sentir estresse e tenta acalmar-se. É a sua forma de dizer: não me sinto confortável aqui, estou um pouco apreensivo. E por falar em comportamentos adoráveis, temos aqui mais um, desta vez, vindo dos nossos queridos gatos. Sabe quando o seu gato sobe no seu colo, se aconchega e começa a fazer aquele movimento rítmico com as patinhas dianteiras, esticando e recolhendo as unhas? Nós chamamos isso de amassar pão ou fazer massagem. E para nós, parece que ele está nos fazendo uma demonstração de carinho muito especial. Essa nossa ideia está bem perto da verdade, mas a origem desse comportamento se encontra na mais tenra infância felina. Assim como um gatinho recém-nascido, ainda cego e surdo, massageava instintivamente a barriga da mãe enquanto mamava. Esses movimentos eram essenciais para estimular a produção de leite. Na mente do filhote, esse processo estava diretamente ligado a uma sensação de conforto absoluto, calor, segurança e saciedade. Quando um gato adulto repete esses movimentos, ele, na verdade, revive aquele estado de puro bem-estar e êxtase infantil. É um comportamento instintivo que se manifesta quando o gato se sente totalmente relaxado, protegido e feliz. Portanto, quando o seu gato estiver amassando o pão no seu colo, saiba que, nesse momento, você representa para ele todo aquele carinho materno e a mais absoluta segurança. É a mais pura e profunda demonstração de confiança e conforto. E agora, vamos desmistificar aquele que é, talvez, o mito mais prejudicial e popular: o mito da dominância. A ideia de que seu cão está sempre tentando ser o alfa da sua matilha já é obsoleta há muito tempo, mas seus ecos ainda são vistos por toda parte. Um exemplo clássico: seu cão se aproxima e coloca a pata em você, ou tenta insistentemente subir no sofá, mesmo que você o proíba. Muitos logo pensam: ele está testando os limites, ele está tentando dominar. Na verdade, em 99% dos casos, isso não tem nada a ver com uma luta por poder. Quando seu cão coloca a pata em você, ele provavelmente está apenas pedindo sua atenção. Talvez ele queira que você o acaricie, brinque com ele, ou simplesmente para lembrar que ele está ali. É um comportamento aprendido. Uma vez ele fez isso, obteve uma resposta sua, e agora repete. E o sofá? O sofá é simplesmente o lugar mais confortável, macio e quente da casa. Além disso, ele tem o seu cheiro, o cheiro da sua família. Ao subir no sofá, o cão não busca uma elevação na hierarquia, mas sim conforto físico e proximidade com seu humano. A psicologia canina moderna já abandonou há muito tempo a teoria da dominância nas relações com cães domésticos. Eles nos veem não como rivais, mas como uma fonte de segurança e recursos. Vamos falar da linguagem corporal felina. E aqui temos uma armadilha clássica para iniciantes. Sua gata está lá, esticada preguiçosamente de costas, exibindo sua barriga fofa e vulnerável. Qual é o primeiro instinto de qualquer pessoa? Claro,
estender a mão e acariciar aquela barriguinha adorável. E imediatamente receber um combo completo de garras e dentes. O que aconteceu? Você foi enganado? Não. Você foi apenas mal interpretado. No mundo felino, exibir a barriga é o maior sinal de confiança. A barriga é o ponto mais vulnerável do animal, onde todos os órgãos vitais estão localizados. Ao mostrá-la, a gata está dizendo: confio tanto em você que me permito ser totalmente vulnerável ao seu lado. Mas essa confiança não é um convite para agir. É um gesto passivo que deve ser apenas apreciado e respeitado. Para a maioria das gatas, tocar nessa zona ultrassensível é uma invasão de espaço pessoal e é interpretado como uma ameaça. Portanto, quando vir a barriga de uma gata, a melhor resposta é piscar lentamente, conversar com ela com carinho, mas manter as mãos quietas. Valorize a confiança, mas não abuse dela. Vamos falar de um hábito alimentar um tanto peculiar que muitos cães têm. Você sai para passear e, em vez de correr atrás da bolinha, seu cachorro começa a pastar concentrado, como uma vaca no campo, comendo grama. A primeira coisa que a maioria dos tutores pensa é: está faltando alguma vitamina para ele. Essa teoria é bastante difundida, mas na grande maioria das vezes não passa de um mito. Rações modernas e balanceadas contêm todos os nutrientes que um cão precisa. As verdadeiras razões para o consumo de grama costumam ser bem mais simples. Primeiro, alguns cães simplesmente gostam do sabor e da textura da grama, principalmente da grama mais jovem e suculenta. Para eles, é como para nós mastigar um pepino fresco e crocante. Segundo, pode ser um sinal de tédio. Se o passeio é monótono, o cachorro arruma sua própria distração. E por último, mas não menos importante, a razão mais famosa: o cão pode comer grama para vomitar. Se ele comeu algo que não lhe fez bem e sente desconforto no estômago, os longos talos da grama irritam a mucosa e ajudam a provocar a expulsão do que está causando mal-estar. Se isso acontece ocasionalmente, é perfeitamente normal. Mas se o seu cão come grama constantemente e vomita com frequência, isso já é um sinal de alerta para procurar um veterinário e descartar problemas digestivos. E agora, um som inconfundível: o chiado de um gato. Ao ouvir esse som sibilante e assustador, muitos logo pensam: que gato bravo e agressivo. Mas essa interpretação está totalmente equivocada. O chiado não é um sinal de ataque, mas sim de defesa. Imagine-se no lugar de um animal pequeno. Quando um gato chia, ele está extremamente assustado e se sente em perigo. Ele tenta parecer maior e mais assustador do que realmente é. É como se estivesse dizendo: não se aproxime, estou com medo, mas vou me defender se você ultrapassar meus limites. Por favor, me deixe em paz. É um sinal de alerta, a última tentativa de evitar um confronto físico. O gato está te dando uma chance de recuar e aumentar a distância. Se você ignorar esse aviso e continuar se aproximando, o chiado pode ser seguido por patadas e mordidas. Mas isso será apenas autodefesa e não agressão gratuita. Portanto, se você ouvir um gato chiando, seja para você, para outro gato ou para um cachorro, a melhor atitude é recuar lentamente e dar-lhe espaço. Respeite o aviso dele, e um conflito pode ser evitado. Vamos analisar outro gesto comum: quando o seu cão lhe lambe o rosto. Costumamos chamar a isso beijos de cão, e interpretamos como uma expressão direta de amor e carinho. Claro que há um elemento de afeto e ligação, mas o verdadeiro significado por trás deste comportamento é muito mais complexo e fascinante. As raízes deste ritual remontam ao passado dos lobos. Os filhotes de uma matilha lambem o focinho da mãe quando ela regressa da caça. Com este gesto, eles não só a saúdam, mas também a estimulam a regurgitar alimentos semidigeridos, o seu primeiro alimento sólido. Quando o seu cão adulto lhe lambe o rosto, ele pode estar a fazê-lo por várias razões. Primeiro, pode ser uma demonstração de submissão e respeito. É como se o cão lhe dissesse:
Tu és o líder. Eu reconheço a tua autoridade. Em segundo lugar, é uma forma de recolher informações. No nosso rosto e mãos ficam muitos odores que contam ao cão onde estivemos e o que fizemos. É a sua forma de ler as notícias. E claro, pode ser também um comportamento aprendido. Certa vez, ela lambeu-o, você riu e fez-lhe um carinho, reforçando assim esse hábito. Portanto, o beijo do cão é um complexo cocktail de instinto, respeito, curiosidade e afeto aprendido. Mas eis uma situação que pode deixar qualquer amante de gatos, mesmo o mais experiente, completamente perplexo. Seu gato, um caçador nato, captura um rato, um pássaro ou uma mosca grande, e com uma expressão de orgulho, deposita esse troféu bem aos seus pés. Às vezes, a presa ainda está viva. A primeira reação de muitos é de choque, repulsa e um forte desejo de repreender o bichano por tamanha crueldade. Mas espere, no mundo felino, isso é o maior ato de carinho e confiança. Vamos entender a lógica. Na natureza, as gatas mães trazem para os seus filhotes presas mortas e depois semi-mortas para ensiná-los a caçar. É uma lição vital de sobrevivência. Quando o seu gato doméstico lhe traz uma presa, ele o vê como um membro do seu grupo, da sua família, e talvez o considere um caçador não muito habilidoso. Ele não está tentando assustá-lo ou irritá-lo. Ele está compartilhando com você o que tem de mais valioso: comida. Ele cuida de você da mesma forma que sua própria mãe o ensinou. Por isso, por mais que isso o incomode, não se deve repreender o gato. Ele simplesmente não entenderá por que você está bravo com ele. O melhor a fazer é, calmamente e sem grandes emoções, remover o presente e elogiar o gato por seus talentos de caça. Ele só queria agradá-lo. Vamos falar sobre aqueles cães que, ao encontrar pessoas, se transformam em verdadeiras bolas de energia. Você chega em casa ou encontra alguém conhecido na rua, e a cadela, de tanta alegria, começa a pular, tentando alcançar seu rosto com as patas. Muitos interpretam isso como uma tentativa de dominância, uma falta de respeito ou até atrevimento. Ela está tentando mostrar quem manda, pensam eles. Na verdade, tudo é muito mais simples e não tem absolutamente nada a ver com hierarquia. Pular é um cumprimento canino absolutamente normal e instintivo. Lembre-se de como os filhotes cumprimentam a mãe. Eles saltam, tentando lamber o focinho e os cantos da boca dela. É um sinal de amizade e um pedido de atenção. Quando uma cadela pula em você, ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Ela está simplesmente muito, muito feliz em te ver e tentando te cumprimentar à moda canina. Ela não consegue controlar suas emoções e toda a sua alegria transborda nesses pulos. Claro, esse comportamento pode ser inconveniente e até perigoso, especialmente se a cadela for grande. Mas a solução não é punição. Punir uma cadela por expressar alegria é a maneira mais certa de quebrar a confiança. Em vez disso, devemos ensiná-la com calma e consistência a uma forma alternativa e mais aceitável de cumprimento, como sentar e esperar até que você a acaricie. E agora, vamos conversar sobre os gatos e a sua fama de criaturas independentes e distantes. Vejamos uma situação comum. Você chama o seu gato, e ele apenas mexe a orelha com preguiça, sem sequer virar a cabeça. Ou, ao tentar fazer-lhe festas, ele simplesmente se levanta e, de forma bem evidente, vai para outra divisão. Ele não me ama, eu sou-lhe indiferente, pensam muitos donos, com uma pontinha de tristeza. Mas isso é um erro clássico, medir o afeto felino com a nossa régua humana. Os gatos, ao contrário dos cães, não são animais de matilha no mesmo sentido. Os seus antepassados eram caçadores solitários. Por isso, as suas formas de demonstrar amor são muito mais subtis e contidas. Quando o seu gato está simplesmente consigo na mesma divisão, mesmo que esteja a dormir no canto mais afastado, isso já é um sinal de grande afeto. Ele escolheu estar perto de si porque se sente seguro.
Um piscar de olhos lento na sua direção é o equivalente felino a um beijo no ar. Uma leve encostadela com a cabeça é um sinal de profunda confiança. Ignorar os seus chamados não é uma afronta. Significa apenas que, naquele momento, ele tem coisas mais importantes a fazer, como dormir ou observar um passarinho pela janela. Os gatos valorizam o seu espaço pessoal, e o seu amor manifesta-se não na atenção constante, mas numa coexistência tranquila e de confiança. Vamos desmistificar algumas particularidades de raças caninas que são frequentemente cercadas por mitos. Peguemos, por exemplo, os cães nórdicos, huskies, malamutes e samoiedas. Uma das suas características mais marcantes é o amor por um uivo prolongado e melodioso. Quando as pessoas ouvem este som, especialmente num apartamento na cidade, a primeira coisa que lhes vem à cabeça é muitas vezes: pobre cão, ele está a sofrer, sente falta das vastas paisagens nevadas. É o chamado ancestral a manifestar-se. Ele está confinado e infeliz entre estas quatro paredes. É verdade que estes cães precisam de muito exercício, mas o uivo em si não é um sinal de tristeza ou de nostalgia pela natureza selvagem. Para eles, uivar não é chorar, mas sim a sua principal forma de comunicação. Assim como é natural para um labrador ladrar, é natural para um husky uivar. Numa alcateia de lobos, o uivo serve para vários propósitos: reunir os membros da alcateia, alertar estranhos sobre o seu território, ou simplesmente expressar emoções, seja a alegria de um reencontro ou o tédio da solidão. Os seus huskies fazem exatamente o mesmo. Eles podem uivar quando ouvem a sirene de uma ambulância, porque a confundem com o uivo de um semelhante. Podem uivar quando você chega a casa, para o saudar com entusiasmo. Ou podem uivar quando ficam sozinhos, porque estão a tentar chamar a sua matilha, ou seja, você. É simplesmente a maneira deles de se expressar. Vamos nos debruçar sobre uma situação que muitos donos de gatos certamente já vivenciaram. Chegam visitas à sua casa e o seu bichano, normalmente tão carinhoso e sociável, desaparece num piscar de olhos, refugia-se debaixo do sofá, da cama ou num armário e recusa-se a sair até que os desconhecidos partam. Que antissocial e selvagem ele é, podem comentar as visitas. E os donos, um tanto desapontados, chegam a pensar que o seu gato é, afinal, um medricas. Mas este comportamento não é, de forma alguma, um defeito de caráter. É, na verdade, uma reação absolutamente normal e saudável, ditada pelo poderoso instinto de autopreservação. Recordemos que o gato não é apenas um predador, mas também uma potencial presa para animais de maior porte. Por isso, o seu programa comportamental básico inclui uma extrema cautela. Para um gato, um ser humano desconhecido é um objeto grande, barulhento, imprevisível e com um odor estranho. Do ponto de vista felino, representa uma potencial ameaça. E a estratégia mais sensata, numa situação como esta, é evitar o contato direto, procurar um abrigo seguro e, a partir daí, observar a situação. Quando o seu gato se esconde, ele não está a demonstrar covardia. Está, sim, a agir com prudência e bom senso. Dê-lhe tempo, e jamais tente retirá-lo à força. Quando ele se sentir seguro e perceber que os seus convidados não representam qualquer perigo, é provável que ele saia por conta própria. E agora, vamos falar sobre os latidos dos cães. Para muitos, não passa de ruído, o motivo principal para comprar tampões de ouvido ou para entrar em conflito com os vizinhos. Mas, na verdade, encarar todo latido como igual é o mesmo que acreditar que, num idioma estrangeiro, todas as palavras soam da mesma forma. O latido é uma linguagem rica, e a sua missão é se tornar o seu tradutor. Observem só. Pense naquele latido agudo e eufórico quando você pega a coleira. É pura alegria. Passeio, passeio, passeio. Ou aquele latido forte e persistente quando alguém se aproxima da porta. Essa já é a função do cão de guarda. Atenção, um estranho na propriedade.
O alerta mais sério é o latido grave e gutural, que transita para um rosnado. É um aviso claro e direto: mais um passo e eu vou me defender. Sem mencionar o latido monótono e entediado, fruto da solidão, ou os latidinhos curtos e brincalhões que significam quero mais, ou vamos de novo. Quando você aprende a diferenciar essas entonações, o latido deixa de ser apenas ruído. Ele se transforma em uma mensagem. E ao entender essas mensagens, você conseguirá responder melhor às necessidades do seu cão. Vamos falar sobre o que parece ser o vandalismo dos nossos gatos. Você compra um sofá novo e bonito, e uma semana depois, os cantos já estão em farrapos. Ou o seu gato arranha o papel de parede no mesmo sítio com uma persistência quase obsessiva. A primeira coisa que nos vem à cabeça é: ele faz isso por pura maldade. Está a vingar-se de mim por alguma coisa. Mas atribuir maldade ou vingança aos gatos é um grande engano. Os arranhões têm 3 razões perfeitamente lógicas e vitais para eles. Em primeiro lugar, é o cuidado com as unhas. Ao arranhar superfícies duras, o gato remove a camada velha e morta da unha, revelando uma nova camada afiada. É como fazer uma manicure. Em segundo lugar, é uma forma de marcar o território. Entre as almofadas das patas, os gatos têm glândulas odoríferas. Quando o gato arranha uma superfície, ele deixa não só marcas visuais, mas também o seu cheiro único, que diz a outros gatos: este é o meu território. E em terceiro lugar, é um excelente exercício. Enquanto arranha, o gato estica-se por completo, exercitando os músculos das costas, ombros e patas. Por isso, repreendê-lo por isso é inútil e até cruel. Em vez disso, devemos oferecer-lhe a alternativa correta. Um arranhador estável e alto, colocado num local atrativo para ele. Mas e aquela velha máxima que diz: não se ensinam truques novos a cão velho? Esta crença está tão arraigada que muitos tutores de cães idosos simplesmente desistem. Param de interagir e treinar com o pet, pensando que é inútil. E é aí que cometem um grande erro. Pense bem. E se aplicássemos o mesmo raciocínio aos humanos? Pararíamos de aprender novos idiomas ou de descobrir novos hobbies depois de uma certa idade? Claro que não. Com os cães não é diferente. Sim, é verdade que um filhote absorve tudo num instante. O cérebro dele é como uma esponja. O treino de um cão adulto ou idoso pode exigir mais tempo, paciência e reforço positivo. Mas é absolutamente possível e, mais do que isso, necessário. A estimulação mental é tão crucial para um cão quanto o exercício físico. Aprender novos comandos, jogos de inteligência, desafios de faro, tudo isso mantém o cérebro do seu cão ativo, retarda o processo de envelhecimento e previne o desenvolvimento da disfunção cognitiva, o equivalente canino da doença de Alzheimer. Além disso, as atividades conjuntas são a melhor forma de fortalecer o vosso vínculo e de demonstrar ao seu companheiro sênior que ele continua a ser valioso e amado. Então, nunca é tarde para ensinar. Para finalizar, vamos abordar o comportamento que mais frustra os tutores e que, muitas vezes, é mal interpretado. Você chega em casa e encontra uma surpresa do seu pet no tapete, ou pior ainda, na cama. A primeira reação emocional é: ele fez isso de propósito, está se vingando por eu tê-lo deixado sozinho. Mas vamos parar para pensar. Vingança é uma emoção humana muito complexa. Ela exige a capacidade de analisar o passado, estabelecer relações de causa e efeito e planejar uma ação de retaliação para causar dano moral ao ofensor. Nem cães nem gatos são capazes disso. O mundo deles é muito mais simples. Eles vivem o aqui e agora. Se o seu pet fez as necessidades no lugar errado, há sempre uma razão específica por trás. E ela nunca é vingança. A causa mais comum são problemas de saúde. Cistite, cálculos urinários, problemas renais. Tudo isso causa dor ao urinar. O animal, então, começa a associar sua caixa de areia ou o local habitual na rua com a dor, buscando um novo lugar que considere seguro.
Outras razões podem estar relacionadas ao estresse, uma mudança de casa, a chegada de um novo membro na família ou obras barulhentas dos vizinhos. Ou no caso dos gatos, o problema pode ser a própria caixa de areia. Ela pode estar suja, ser muito pequena, ou o gato pode não gostar da areia higiênica. Portanto, ao se deparar com esse problema, não brigue com seu animal de estimação. Em primeiro lugar, descarte qualquer causa médica com o veterinário e só depois procure por fontes de estresse no ambiente do seu pet. Mas o mais surpreendente em toda esta história é que pensem bem. Durante anos, podíamos repreender um cão pelo seu olhar culpado, quando na verdade apenas o estávamos a assustar ainda mais. Ou acariciávamos um gato que roncava de dor, pensando que o estávamos a ajudar a relaxar. Ou considerávamos agressivo um cão que abanava o rabo por medo. Estes não são apenas factos curiosos. Estes erros na interpretação da linguagem canina e felina podem custar-nos a confiança dos nossos animais de estimação e até afetar a sua saúde. A consciência disto é um verdadeiro ponto de viragem na nossa relação com eles. Compreender a linguagem dos nossos animais de estimação não é uma superpotência, mas sim uma habilidade que qualquer um pode desenvolver. Observem, analisem e parem de lhes atribuir motivações humanas. O mundo deles é mais simples e honesto que o nosso. Ao aprender a ler os seus sinais, vão descobrir um nível de comunicação totalmente novo, cheio de confiança e verdadeira afeição. Agradecemos por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo novo sobre o vosso amigo peludo, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o nosso canal para não perderem os próximos vídeos úteis. E agora uma pergunta para vocês. Qual foi o erro que cometeram ao tentar entender o vosso animal de estimação? Ou talvez tenhamos esquecido algo? Contem a vossa história nos comentários. Vamos aprender juntos.